Então vamos lá. Bom dia, Luana. Então vamos dar início à nossa aula, tá? Para hoje eu trouxe uma atividade que vem lá pegando a essência, né, do que a gente estudou quarto bimestre. Compartilhei lá no grupo do WhatsApp. Então, número 1, essa atividade, ela propõe o quê? Você criar uma propaganda, e eu venho trazendo aí uma síntese, como eu falei anteriormente, do que é esse gênero, do que se trata, né? Então, vou fazer a leitura e depois vou te dar um tempinho e você faz essa atividade. Através desta, anuncia-se um determinado produto, uma ideia, um benefício, um movimento social, um partido, entre outros. Aqui nós estamos falando, tá, de uma propaganda, tá, que é lá a proposta do módulo 17, que vem mostrando pra gente como criar uma propaganda. Como seu objetivo é convencer, persuadir o receptor, o texto publicitário, a fim de chamar a atenção, apresenta um produto ou um serviço ao consumidor. Promove a marca explicando por que o produto é bom e, ao mesmo tempo, estimulando a possuí-lo e depois comprá-lo. Toda propaganda tem um público-alvo, sempre voltado para uma pessoa ou coletividade. Com base em dados como idade, condição socioeconômica, escolaridade, costumes e hábitos de consumo, que seria lá o que até a gente viu na prova, né? Uma pergunta que eu fiz lá na prova, que seriam os 3 Cs, né? O texto publicitário, os textos publicitários costumam utilizar verbos no modo imperativo e contam com outras estratégias argumentativas. A boa propaganda trabalha com uma linguagem sugestiva por meio da ambiguidade, da ironia e do jogo de palavras. A gente viu tudo isso lá no módulo 17, nas aulas a gente trabalhou melhor esse assunto aqui. Então a proposta para o número 1 é você criar uma propaganda com base nesse textinho aqui que a gente acabou de ler, né? Esse texto explicativo aqui sobre o gênero. Na número 2, eu venho abordando aqui a carta aberta, que é referente lá ao módulo 18, tá? Do livro 3. A carta aberta é um gênero textual com função de direcionar alguma mensagem, questionamento ou solicitação de determinado indivíduo ou grupo para alguma pessoa ou organização de reconhecimento público. Por meio desse texto, o autor procura defender um ponto de vista e convencer não apenas o destinatário, como também o público que tiver acesso à carta. A estrutura desse gênero se assemelha às das outras cartas pessoais. A gente tem lá, né, destinatário, vocativo, o assunto, né, o tema do assunto, enfim, né, o corpo do texto, o assunto ali que você vai trabalhar, né, o tema que você vai abordar na sua carta. E lá no final, a assinatura, a despedida, né, é a mesma estrutura que a gente tem nas outras cartas, né, pessoal, de reclamação, de solicitação, tá? Só que, como a gente falou lá na aula, o diferencial desta carta é porque ela é aberta, é para quem quiser acessá-la, ou seja, é uma carta pública, não é uma carta pessoal, não é uma carta de reclamação. Se você vai reclamar, você vai reclamar com uma pessoa ou com um órgão, né? Que são mais restritas. Voltando aqui. Ele vem aqui falando, no nosso segundo parágrafo, que a estrutura se assemelha, né, às das cartas pessoais, mas possui um caráter argumentativo, tendo em vista que sempre defende uma opinião.
Desse modo, a carta aberta se estrutura de modo estratégico para convencer o autor e demais leitores a respeito de sua opinião, configurando-se assim em um gênero textual público, ou seja, que ele está mostrando o diferencial de uma carta aberta para uma carta pessoal, tá? Então, ou seja, o nome já é bem sugestivo para a gente, é uma carta aberta que todos podem ter acesso e é justamente essa a ideia, é você fazer com que um grande número de pessoas visualizem o conteúdo dessa carta para que assim você, sua reclamação, sua reivindicação, enfim, a mensagem que você quer passar, ela tome mais força e você consiga o seu objetivo. Então, a proposta para essa atividade do número 2 é você escrever uma carta aberta, tá? Lembrando aí que a gente vai fazer pequenos textos, tá? A proposta do número 3, ele vem trazendo lá o módulo 19, tá? E a gente praticamente, todo esse assunto aí do número 3 dessa atividade é praticamente um resumo do livro 4. Então a gente vê que a redação tem bastante peso nas provas que dão acesso à universidade, a outras escolas, né? Para quem vai aí mudar de uma escola, enfim, particular para uma escola federal, estadual, dependendo da escola, vai precisar fazer aí uma redação, uma prova para adentrar nessa nova instituição. E a redação ela é a base disso, ela tem um peso muito grande no meio acadêmico. Então, para escrever uma boa redação, o primeiro ponto é que você precisa ler e praticar a escrita. Além disso, é importante estar atento ao planejamento, à estrutura do texto, ao uso correto da língua e às regras essenciais da coerência e coesão. As redações podem ser dissertativas, descritivas ou narrativas, e cada tipo requer um cuidado especial. Na dissertação, eu tenho lá um texto que é argumentativo, em que o escritor ele disserta sobre um determinado assunto, porém sempre com um teor opinativo. O texto dissertativo ele é pautado na exposição das ideias, e aí a gente tem aqueles dois tipos de dissertação que nós vimos lá, a dissertação expositiva, tá? Que é essa exposição das ideias, argumentos e pontos de vista, que já mostra pra gente o que é a dissertação argumentativa, tá? E aqui, nessa síntese aqui, ele vem trazendo mais essa puxada que a gente viu lá no livro, da dissertação mista, que vem misturando as duas, né? Essa exposição dos fatos com o meu ponto de vista e a minha argumentação com base no meu ponto de vista e nos fatos que eu expus. Apresenta uma estrutura básica dividida em 3 partes: introdução, que é a tese, desenvolvimento, que é a antítese ou a antitese, né? Depende muito aí da literatura, ou seja, é uma contratese, é algo que eu vou trabalhar em cima da tese ali que eu apresento, ou seja, meus argumentos, e a conclusão, que é uma nova tese, eu vou ali fechar o assunto ali com a solução dos meus problemas. Na descrição, a gente tem lá, que é um texto baseado na exposição ou relato de objetos, pessoas, lugares, acontecimentos, e por isso a descrição está pautada numa narração que é minuciosa, no qual o locutor oferece uma impressão sobre algo. A descrição ela pode ser objetiva, né? Uma descrição direta, simples e concreta, ou subjetiva, quando apresente ali a emoção, o ponto de vista de quem está fazendo a descrição, tá? O ponto aqui que eu queria chamar a atenção para a descrição é que na descrição eu tenho a presença de muitos
verbos de ligação, né, de adjetivos, tá? Dando aí qualidade, característica, né? A função aí do adjetivo. Tem uma presença aí de verbos de ligação e a ausência dos verbos de ação. Embora aqui eu coloquei para você que a descrição ela está pautada numa narração, há uma diferença entre esses dois tipos textuais, tá? A narração, como a gente vai ver a seguir, ou seja, eu tenho uma mudança de estado ali acontecendo o tempo todo. Na descrição, não. A descrição, ela trabalha de uma forma estática. Seria como você descrever uma foto, um retrato, algo que está parado e que não há essa mudança de estado, tá? Embora a gente viu lá atrás que todo tipo textual, ele sempre tem aí uma mistura, né, a pitada de algum outro tipo aí. Por exemplo, na narração, a gente tem a pitadinha da descrição. E na descrição, como você viu aqui, ela também tem a pitadinha da narração. Ou seja, para eu descrever algo, eu preciso contar algo, só que sem a presença aqui dos meus verbos, né, que mostram a ação, que mostram essa mudança de estado. Então vamos pular aqui para a narração, que trabalha o que, né? A característica mais marcante da narração é que nesse tipo de texto a gente tem o locutor que vai contar esses fatos, essa história. E a narração está pautada em quê? Lá nos 5 elementos, como nós estudamos, da narrativa, que são lá os personagens, o tempo, o espaço, o enredo, né, que é a história propriamente dito, seria lá a trama do que eu quero passar, né? A narração ela pode ser tanto ficcional como não ficcional. Por exemplo, quando você assiste um jornal, você lê uma reportagem ou assiste uma reportagem, você tem ali uma narração não ficcional. Já nos gêneros literários aí, romance, novela, conto, crônica, fábula, a gente já tem a narração ficcional, ou seja, estou trabalhando ali com a imaginação, estou trabalhando no campo literário, onde eu posso ali estar criando coisas fora dessa realidade, tá? Embora a crônica, né, ela traga uma puxada mais para a realidade, né, ela faz parte aí do gênero literário, tá? Mas geralmente as crônicas elas trazem muito situações cotidianas que o autor quer ressaltar ali, fazer uma crítica, enfim, né, trabalhar ali aspectos da vida diária, tá? Então a proposta para a número 3 é você fazer um pequeno texto usando os principais tipos de narração. Ou seja, a minha proposta aqui é você mesclar esses 3 gêneros em um só texto. A estrutura aí você pode começar com uma descrição, tá? Depois você pode pular para uma narração ou vice-versa, uma narração junto aí com uma descrição, e você finaliza esse pequeno trecho aí dissertando sobre o assunto, ou seja, dado lá a descrição que você fez e a sua narração, você vai utilizar os fatos que você usou nessas duas estruturas anteriores para você criar aí um trecho, tá? Um parágrafo dissertativo. Então eu vou te dar um tempinho para você fazer e depois você vai compartilhar comigo o seu texto, tá bom? Tá. Luana, finalizou? Eu tô pegando o número 2 ainda. A número 1, como que você fez a sua propaganda? Eu fiz a propaganda de uma base. Uhum.
Aí eu coloquei assim. Chegou a praticidade para o seu dia a dia. Uma nova base da Babyliss, que em 2 minutos está pronta. Base mate, secagem rápida e longa duração, por apenas R$80. Isso aí, muito bom. Perfeito. Obrigada. Lembrando também, né, que a questão da propaganda, a gente tem lá as figuras, né, as imagens. Né? A propaganda ela se baseia aí de linguagem verbal, que foi o que você escreveu, e da linguagem, né, faz uso da linguagem aí não verbal também, que são imagens, figuras, cores, né, toda aquela brincadeira ali que eles fazem, né, da cena, do fundo, para contextualizar ali a linguagem verbal. A sua carta aberta, você quer falar com a gente, comigo, né? No caso, só estamos nós duas. Você quer compartilhar comigo e depois você conclui a escrita? Ou não? Ah, posso ler. Ok. Coloquei assim, São Gonçalo, na RJ, 28/12/2020. Certo. E o destinatário eu coloquei Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Eu coloquei o título, né, como abuso infantil. Eu coloquei assim, o abuso infantil tem ocorrido em várias casas, cursos e até mesmo em escolas, e tem passado muito despercebido. A quantidade de crianças que sofrem nas mãos de seus pais em uma escola e um curso é muito grande. E na maioria das vezes, essas crianças que sofrem abusos ficam com traumas e marcas para o resto de suas vidas. E isso interfere muito no seu futuro. Então, como é importante o trabalho de uma assistente social presente para ajudar a criança a superar esse trauma. Aí eu ainda não terminei. Aí você não havia concluído. Mas muito boa temática, né? E a abordagem que você está fazendo também está boa. Enfim, né? Aí é só você... não sei se você vai querer abordar mais aí a importância, né, do serviço dos assistentes sociais, né, na vida dessas crianças, né, que estão não só na vida dessas crianças que sofrem o abuso, né, trabalhar também como prevenção, né, forma preventiva para que isso não ocorra, né. Acho que a partir daí você pode abordar também essa questão da importância, que é o que você ressaltou, o ponto que você ressaltou na sua carta aberta, a importância do trabalho de um assistente social no dia a dia, né, dessas pessoas, dessas crianças, dessas vítimas dos abusos e também em locais, né, de forma a prevenir. E depois é só concluir lá, né, o assunto, fechando isso com a conclusão, enfim. Você já pôs lá no início a data, o local, você vinha aqui fazendo a despedidas, né, sem mais. Aí depende muito de você, se você vai falar se a carta, né, é de uma pessoa para um grupo, ou se é de um grupo, né, vamos dizer, a equipe Saboia, família, enfim, a sua família aí, família, uma suposição, Oliveira, família Fernandes, né? Aí fica a seu critério quem está enviando essa carta, se é uma pessoa, se é um grupo, ok? E você, pensou em alguma coisa aí para essa questão, a nossa última proposta de atividade, que é um texto narrativo, descritivo e dissertativo, tudo num texto só? Pensou em alguma coisa? Então, na narração eu ia narrar uma pequena história e na descrição eu acho que eu ia descrever uma pessoa. E que tal você abordar a história já descrevendo essa pessoa? Você aproveita aí os dois tipos textuais em apenas um texto, por exemplo. Vou aqui, enfim, né, parafrasear aqui contos de fadas, né? Havia uma menina
numa cidade. Você observa que por enquanto, estou fazendo narração. E aí, a partir desse ponto aqui que eu comecei, né? Havia uma menina numa cidade, aí agora eu vou começar a minha descrição. Numa cidade pequena, distante do centro urbano, esta cidade era rodeada por árvores altas e robustas, com um riacho por trás das colinas. Olha a minha descrição aí. Aí eu posso agora, né, já descrevi a cidade, vou aproveitar agora essa descrição, vou pular para a descrição dessa pessoa, né? Eu estou aqui fazendo dando assim, falando aqui aleatoriamente. A menina que morava numa casa humilde à beira desse riacho, ela era alta, magra, com os cabelos negros e escorridos, longos. Gostava muito de sentar-se à beira desse riacho e pescar, pescar para o seu almoço. Viu aí que eu brinquei aí com a narração e com a descrição ao mesmo tempo? E Sim. Você vai desenvolver, né? Oi? Ficou mais prático, né? Isso aí. Como eu falei para você, e para os outros alunos já lá atrás, quando a gente pegou narração e descrição, a gente viu o quê? Que, como eu falei aqui, não, as tipologias, elas não, embora elas tenham lá as suas regras rígidas, né? A narração, ela vai narrar fatos, histórias, eu tenho tempo, tenho um local, eu tenho lá verbos, né, que denotam ação, enfim, eu tenho vários elementos ali que me mostram a narrativa, a tipologia narrativa, porém a gente não consegue, mas é mais difícil, né? A gente fazer uma narração pura, sem a questão da descrição. E a descrição também, a gente, como no texto que você viu aí, eu me utilizo também da narração. Porque se eu estou falando que há uma cidade que é distante do centro e que essa cidade ela tem árvores altas e robustas e que por trás dessas árvores há enfim, eu não lembro nem o que eu falei, há rochas com um riacho que passa à beira, enfim, seja lá qual for a descrição que eu estou fazendo, eu estou contando um fato. Só que aqui eu estou fazendo uma narração estática, ou seja, sem movimento. Eu não estou mostrando ali a movimentação, né? Aí, por exemplo, quando eu já falei da menina, eu fiz uma descrição dela, que ela era alta, magra, com os cabelos negros e lisos. E aí eu já coloco o meu verbos de ação ali. E ela gostava de pescar, você já viu que aqui eu já tenho uma ação, gostava de pescar nesse lago para o seu almoço, ou seja, eu estou mostrando algo que está acontecendo ou que acontecia com frequência. Normalmente a narrativa a gente trabalha muito no tempo passado. Então, só para você ter essa base, quando você for produzir aí esse texto do número 3, você pode brincar com os dois gêneros ao mesmo tempo, unindo essa descrição junto com a ação que acontece numa narrativa. Compreendeu? Sim. E aonde que entra a dissertação aí? A dissertação, quando você, como eu falei lá anteriormente, quando você terminar de fazer essa narrativa descritiva, tá? Seja do ambiente, seja da pessoa ali, da história que você vai contar, você vai concluir, né, essa história, lógico, né, toda uma estrutura narrativa, dissertativa e descritiva, ela também tem aquela mesma base lá, começo, meio e fim. Eu tenho que começar a história, eu tenho que ter
o desenvolvimento dessa história e preciso concluir. Não precisa fazer assim nada muito longo. Você pode trabalhar isso num texto curto, essas duas tipologias, e quando você finalizar essa história, ou seja, a sua base vai ser a narração e em algum momento você vai descrever ali algum elemento. Você faz o quê? Fechou o assunto, fechou a história, concluiu o que você tinha para falar sobre a descrição, sobre a ação dos personagens que você vai criar ali. Você vai fazer o quê? Você vai agora comentar sobre as atitudes, enfim, a abordagem dessa personagem que você criou na história. E aí você já terá uma estrutura dissertativa. Por exemplo, eu falei da menina que gostava de pescar, né? Fiz lá a descrição, um pouco dela, um pouco ali do ambiente que ela estava. Suponhamos que eu fechei aqui o assunto e agora eu vou comentar sobre esse assunto, vou argumentar sobre esse assunto. Eu poderia, por exemplo, falar que na história abordada acima, essa menina ela tinha uma atitude muito infantil, pois ela já estava numa idade de encarar a realidade como ela tinha que observar as outras meninas da mesma idade dela e, uma suposição, e estudar, né, concluir lá o ensino dela, ou ir trabalhar para ajudar a família. Enfim, você está vendo aqui que eu estou dissertando, eu estou argumentando agora, eu estou colocando meus pontos de vista sobre a história que eu mesma criei. Então, essa que é a ideia dessa atividade. Você compreendeu o que você precisa fazer aí? Entendi. Bem mais prático do que eu ia fazer. Isso, você pensou naquela estrutura enorme, né? Mas bacana, tá? Essa atividade. Depois você tenta fazer e quem sabe, né, no futuro a gente tem mais uma escritora aí do Saboia, né? É. Então, eu te envio para essa atividade? Pode me enviar sim. Tá bom? Tá bom. Luana? Mas é porque Oi. Não, pode falar. É porque eu não tô em casa, eu pensei que a gente já tivesse de férias. Aí eu não tô com nenhum caderno aqui. Aí quando eu chegar em casa, eu passo pro caderno essas atividades e te envio. Ok, então, sem problemas, tá bom? Tá bom. Você tem alguma dúvida com relação aqui a essa atividade? Não. Ok, então. Então, Luana, eu vou encerrar a aula, tá? Foi um prazer estar com você hoje. Essa é a nossa última aula, tá? Desejo para você aí um feliz ano novo, ótimos estudos para o próximo ano, tudo de bom para você e para quem depois estará aí vendo esse vídeo, tá bom? Tá, professora, obrigada. Foi um prazer também. Tchau, tchau, Obrigada Luana. pela paciência. Que isso. Obrigada a vocês também por estarem sempre aí comigo, se esforçando bastante, tá? Ano que vem, se Deus quiser, a gente se encontra novamente. Amém. Tchau, tchau, Luana. Tchau. Tchau.